Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para Pode ti, colocar de pé, por favor? filho meu. Vamos adorar? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Vamos declarar. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Só a igreja declara uma nova história. Uma nova história Deus tem. Um novo tempo tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Amém. Amém, Pai. O Senhor tem uma nova história para cada um de nós aqui essa noite. O Senhor nos trouxe aqui, Pai, não por acaso, mas porque o Senhor deseja, Pai, construir algo novo. O Senhor deseja escrever algo, Pai, em nossa vida. E muito se diz, Pai, por aí que o Senhor escreve certo por linhas tortas, mas nós cremos que o Senhor escreve certo da maneira correta. Suas linhas são certas, porque a história está sendo escrita por Ti, o autor da criação, o Deus perfeito, um Deus maravilhoso. Por isso, Pai, vem reescrever histórias aqui essa noite, vem começar histórias diferentes aqui essa noite,
pois essa é uma noite de esperança, onde nós buscamos algo que nós possamos nos agarrar, e esse algo é a sua presença. Seja real essa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Boa noite, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Antes de você se sentar, dê um abraço na pessoa do seu lado, pessoa que está atrás de você, cumprimente o maior número de pessoas possível. Seja bem-vindo aí, um bem caloroso, um abraço, cumprimente. Se você já cumprimentou as pessoas à sua volta, pode sentar, fique à vontade. Queria rapidamente passar alguns avisos para toda a igreja. Primeiro aviso, nós acabamos de sair do retiro dos meninos. Na semana, não nesse fim de semana agora, mas no próximo estará acontecendo das meninas. Também as vagas já estão praticamente encerradas, só tem mais umas 3, 4 vagas para se preencherem. Porém, daqui um mês, mais ou menos, nós teremos o retiro imersão. Então você jovem que veio domingo na igreja, recebeu aqui os adolescentes, essa festa vai acontecer daqui um mês para você. E se você não fez a sua inscrição, se você não passou no balcão de informações, pegou sua ficha, preencheu, ou se você já até pegou, mas não trouxe novamente, traga para a gente, já temos uma quantidade legal de inscrições. Nós sabemos que a capacidade da chácara é limitada, então nós não conseguimos atender talvez você lá na frente, se você for querer fazer a sua inscrição. Porém, já faça ela agora, já deixa preenchida, passe ali, tem bastante fichas impressas, o valor R$ 170, conseguimos parcelar em mais ou menos 2 vezes ainda, uma parcela esse mês, outra parcela no mês que vem. Mas você não deixe de participar, você jovem, menino e menina, esse primeiro retiro dos jovens será misto, tá ok? Então passe ali no balcão de informações, ou venha na secretaria, no seu horário comercial, você pode estar retirando com a gente alguma ficha. E hoje nós continuaremos falando sobre essa nova série de mensagens, Protetor Solar, Sabedoria Bíblica para a Vida Debaixo do Sol. Vamos conversar sobre o livro de Eclesiastes. O pastor Sérgio da IPI de Castelo Branco esteve conosco na terça-feira que vem, foi bênção demais, e hoje nós vamos continuar. Às vezes nós precisamos parar, refletir um pouco, como tem sido a nossa vida debaixo do sol, como nós temos vivido aqui nessa terra, e Eclesiastes, Salomão deixa algumas palavras para nós de sabedoria, ou seja, como agir em determinado sentido da nossa vida, quando estamos carregados emocionalmente de uma maneira, quando estamos sobrecarregados. Se você vê que essa noite, esse é o nosso tema, e vai prosseguir com a gente por mais algumas terças-feiras. O curso de panorama do Novo Testamento, você pode passar no balcão de informações, deixe seu nome se você ainda não deixou. Queremos que essa igreja ela cresça em aprendizado, cresça no ensino, cresça em profundidade bíblica. Você pode passar ali no balcão de informações, deixar o seu nome para que a gente possa fazer a compra dos materiais, tudo certinho. Cerimônia do Barbaracá, aqui nós fazemos uma cerimônia muito interessante, quando a criança ela completa seus 12 anos, então ela está se tornando adolescente. Então você que tem filho ou filha que já completou 12 anos esse ano, ou ainda vai completar, você pode vir apresentá-lo na igreja. Nós faremos uma cerimônia de Barbaracá, filho da bênção, ou seja, eles sairão do ministério infantil, ingressarão agora ao ministério de adolescentes, na rede UpTeens. É uma festa muito linda, muito bonita, em que você apresenta o seu filho ou a sua filha aqui na frente. Então eu te encorajo a passar, deixar o seu nome, o nome do seu filho. Em breve teremos uma reuniãozinha para poder alinhar com vocês algumas coisas. Próximo aviso sobre o batismo infantil. Você que já é membro da nossa igreja e você tem um filho ou uma filha que você deseja apresentar de maneira agora batizando, trazendo aqui à frente, apresentando a igreja, fazendo o batismo, recebendo ele como membro menor, nós queremos que você também deixe o seu nome. Será no dia 4 de agosto, no domingo, junto com a recepção de novos membros. Vai ser uma festa linda, então se você deseja batizar o seu filho ou a sua filha, passe no balcão de informações, deixe o seu nome. Nós vamos entrar futuramente em contato para mais algumas informações. E agora nós teremos uma série de avisos, que é sobre as redes. Como eu falei semana passada, todo fim do mês nós temos os encontros das nossas redes. Então a rede de Kids, a rede de adolescentes, a rede de jovens, rede de mulher, fruto maduro, rede de homem. Nós temos o nosso encontro mensal para fecharmos o nosso mês e nos encontrarmos aqui na igreja. E o primeiro a realizar vai ser o DIP.
aqui na igreja. Sábado agora, dia 22 às 20 horas, nós vamos tratar sobre popularidade. Sabemos que essa geração tem se importado muito com a popularidade. Quantas pessoas estão curtindo a minha foto? Será que eu estou sendo bem visto? Como está a minha popularidade lá fora no mundo? Então nós queremos conversar um pouco com vocês, e quem vai estar trazendo a palavra é o Guilherme Tavares. Então você pode vir aqui, você vai ser muito bem recebido, dia 22. Continuando, na Last Night, daí no dia 26, na quarta-feira que vem, o encontro dos adolescentes, assim como tem o DIP, teremos a Last Night no dia 26 para encerrar o mês dos adolescentes. Nós queremos receber vocês aqui também, de uma maneira bem gostosa, bem alegre. Traga seu filho, traga sua filha, seu vizinho, sua vizinha que for ter algum filho adolescente, incentive a trazer ele aqui. Nós queremos trazer uma palavra de bênção para a vida dele. O encontro da Rede Mulher, na quinta-feira, dia 27, às 20 horas, aqui na igreja. E na mesma na sexta-feira, dia 26, às 20 horas, temos também o encontro dos homens. 28? Opa, vi errado ali. Dia 28. Mas não tem aqui também um outro, que é o do Fruto Maduro, que acontecerá na quinta-feira, dia 27. Então, à noite, o encontro das mulheres, às 20 horas, e às 13h30 aqui no salão, o arraiado Fruto Maduro. Então, para você vir bem caracterizado, para poder participar com o pessoal da melhor idade, no mesmo dia que tiver o encontro das mulheres. Essas são as nossas programações. Estamos movimentados, estamos andando, estamos fazendo as coisas, e tudo isso é graças à sua contribuição. Graças à sua contribuição podemos realizar tantos eventos, podemos realizar tantos encontros para abençoar a vida de outras pessoas. Tudo isso que nós fazemos não é para apenas ser um show, para ser uma demonstração, mas é para trazer Deus na vida das pessoas, é para apresentar esse Cristo que você está vindo cultuar aqui essa noite, na vida de jovens, adolescentes, mulheres, homens, pessoas da melhor idade, as crianças. Então tudo isso parte do seu investimento. E durante essa primeira canção, você pode vir trazer, devolver com alegria aquilo que você tem devolvido todo mês na casa do Senhor, devolvendo aquilo que não te pertence, mas algo que Cristo fez com que você alcançasse. Se você tem hoje, é graças a Deus que tem abrido as portas do céu sobre a sua casa, tem trazido prosperidade para você nessa área, e hoje você pode vir, trazer, devolver com amor no coração. Se você não é membro da igreja, fique tranquilo, isso aqui é apenas uma prática que nós cobramos dos membros da igreja, como responsabilidade deles de sustentarem a obra do Senhor. Mas se você deseja de coração trazer algo para sustentar a obra do Senhor aqui nessa igreja, nessa cidade, tem envelope branco na sua frente, você pode depositar o valor que você quiser do seu coração. Isso será reverberado nesses eventos, nós abençoaremos outras vidas para isso. Se você também tem envelope de missões, pegue lá atrás, não esqueça de contribuir com os nossos missionários em campo. Amém? Vamos colocar de pé para que a gente possa trazer com alegria aquilo que pertence ao nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, te clamamos, ó Pai, que a sua presença seja real neste momento, que nós possamos, ó Pai, perceber, ó Pai, que o Senhor tem trazido bênção à nossa casa, Pai. Por isso, ó Pai, que o nosso coração seja grato, seja alegre, ao trazermos aqui, Pai, aquilo que nós colhemos como fruto do nosso trabalho. É verdade, Pai, que é fruto do nosso trabalho, porém é um trabalho dado por Ti, as forças são dadas por Ti. Por isso, Pai, reanima o nosso coração e que possamos vir com alegria em nosso coração. Abra as portas também, Pai, agora de emprego, para aquelas pessoas que desejam contribuir, mas hoje não têm a condição, Pai. Clamamos que o Senhor venha, abra as portas, ó Pai, dessa cidade. Aqui é terra fértil, Pai. Cremos que o Senhor abrirá as portas do comércio, abrirá, ó Pai, as portas das empresas, para essas pessoas, Pai, poderem ter um trabalho. Nós clamamos agora em nome do Senhor Jesus, amém. Venha com alegria, devolva com alegria, enquanto nós cantamos a primeira canção. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu
favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste não, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Amém. E com essa alegria no nosso coração, nós queremos chamar os facilitadores, as facilitadoras que venham à frente. Crianças de 3 a 11 anos, podem vir à frente. Agora vocês vão ter a ministração para vocês, na linguagem de vocês, do jeitinho de vocês. Venham, crianças. Crianças de 3 a 11 anos. Procure a sua idade. Vamos abençoá-los, irmãos. Pai, aqui estão os seus pequeninos, Pai. Que o Senhor agora fale ao coração de cada um, Pai, da maneira com que só o Senhor sabe falar, Pai. Use a vida de cada facilitador, de cada facilitadora. Nós clamamos que o Senhor fale agora para essas crianças, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, viu? Enquanto nós continuamos louvando a Deus, quero convidar o Ministério de Intercessão que vem à frente, os presbíteros também que puderem estar aqui à frente, ajudando nesse momento, para que você que está na sua segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós queremos orar com você. Então, enquanto nós cantamos mais essa canção, você pode vir à frente, junto com os intercessores e com os presbíteros, nós estaremos orando pela sua vida. E se você não for vir à frente, continue no seu lugar,
Não sai desse momento de adoração, continue adorando. Descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Amém, Pai. Que nós possamos, Pai, crer no amanhã. Que nós possamos ver a Sua presença, Pai, dia após dia. Que nós possamos aprender a descansar na Sua presença. Que nós possamos aprender a descansar no Senhor, ó Pai. Que o amanhã não seja algo a temer, ó Pai, mas que o amanhã, Pai, seja algo positivo.
que nós possamos ter a esperança no amanhã, Pai, porque ela está nas suas mãos. Tire a ansiedade do nosso coração, tire o medo, tire toda a vontade, ó Pai, de não crer que o Senhor não estará conosco, Pai, mas que o Senhor renove em nós, Pai, a esperança de que o amanhã será melhor, não pelas nossas forças, não pelo que nós somos, Pai, mas por quem o Senhor é, pelo que o Senhor é, Pai. Renove em nós a esperança de um amanhã cada vez melhor em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém. Obrigado, equipe de louvor. Irmãos, podem se assentar. Eu já peço perdão um pouco pela voz. Eu acredito que eu abusei um pouco no retiro dos meninos. Tá melhorando, tá melhor que domingo. Quem estava aqui domingo sabe que estava só saído isso, mais nada. Já está um pouco melhor. Evitei forçar um pouco. Mas que bom que você está aqui essa noite. Que bom que nós podemos nos encontrar aqui. O Senhor te trouxe aqui para que nós pudéssemos conversar um pouco. E não só vocês saírem daqui recebendo, mas também para que eu possa ser ministrado aqui. E desde essa última música, que nós devemos aprender a descansar, pois o amanhã está entregue nas mãos de Deus. Que isso possa ser real, tá, irmãos, na nossa vida. Que nós não possamos ser ansiosos, que nós não andamos ansiosos por coisa alguma, porque o amanhã está na mão dEle. Ele sabe o que faz, Ele já tomou as rédeas, Ele já tomou o controle. Deixa Ele agir agora, amém? Vamos conversar um pouquinho hoje, irmãos, sobre essas sabedorias que nós encontramos no livro de Eclesiastes. E se você trouxe sua Bíblia, eu quero que você deixe ela aberta em Eclesiastes 1. Vai ser projetado no telão, para você que não trouxe sua Bíblia, fique tranquilo. Mas se você trouxe, eu queria que você fosse, para a gente grifar junto, poder rabiscar um pouco a Bíblia, para depois chegar na sua casa, ler um pouquinho também e aprender ainda mais. Então eu queria conversar com os irmãos hoje sobre uma passagem que está em Eclesiastes, capítulo número 1, do versículo 1 até o versículo 11. Se você quiser abrir, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho e que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o mesmo curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, mas para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja só, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Último versículo: ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Vamos orar? Pai, que a sua palavra seja viva e seja eficaz agora essa noite, que ela possa falar, ó Pai, aos corações dos meus irmãos, assim como falou ao meu, e que eu não venha atrapalhar, ó Pai, o seu mover, mas que eu possa dar continuidade àquilo que o Senhor começou a falar ao meu coração, e que possamos sair daqui com uma palavra de encorajamento, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Ao ler esses versículos, me veio algumas coisas na mente, e o que nós vamos conversar um pouco hoje é sobre o tédio. E eu procurei um pouco do significado do tédio na internet, o que o nosso amigo Google disse: o estado de sentir falta de interesse pelo ambiente ao redor, não ter nada para fazer ou sentir que a vida é monótona. Quem aqui já nunca ficou um dia entediado? Quem nunca acordou no dia e falou assim, eu não vou fazer nada, por que eu vou fazer todo dia a mesma coisa? Vamos lá, segunda-feira ontem, quem aqui não acordou e falou, meu Deus, vai começar tudo de novo, vou trabalhar, vou almoçar, vou voltar para o trabalho, vou voltar para minha casa, vou jantar. Para quem vem nos cursos de novos membros, vou para o curso de novos membros, vou embora para minha casa, vou dormir. Terça-feira eu acordo, eu vou trabalhar. Não parece que é sempre a mesma coisa?
Aí quando chega o fim de semana, você fala assim, agora eu vou descansar um pouco. O tédio parece que foi tão grande durante a nossa semana que nós nos ocupamos de tantas coisas no fim de semana, para que a gente não fale que nós não fizemos nada a semana inteira. Já repararam nisso? Você fez a semana inteira a mesma coisa. Trabalhou, almoçou, trabalhou, dormiu. Trabalhou, almoçou, trabalhou, dormiu. Chega no fim de semana, você fala assim, nossa, eu estou muito cansado, hoje eu não vou fazer nada, sabadão. Tá você lá, limpando a casa. Não, aí vem o filho, mas a casa já foi limpa ontem, mãe. Não, é que eu estou sem nada para fazer, fiz a mesma coisa a semana inteira, preciso de uma coisa diferente. Isso aqui está no lugar errado, coisa de mãe, minha mãe era assim, ainda é, não mudou? Não sei se vai mudar, né, mãe? Porém, o tédio toma conta da nossa vida, meus irmãos, e não tem nada que possa impedir isso. Eu e você seremos atacados pelo tédio dia após dia, e nada pode impedir isso. Eu e você estamos vivendo no mesmo mundo. Tem alguém de fora aqui? Se alguém está fora desse mundo, avisa. Mas nós vivemos no mesmo mundo, somos atacados pelo tédio. Parece que todo dia é a mesma coisa, uma rotina que não muda, algo que você fala assim, nossa, hoje vai ser diferente no trabalho. Chega lá é a mesma coisa que foi mês passado, e parece que as coisas não mudam, parece que as coisas não andam. E quando Salomão escreveu esse primeiro capítulo, nós devemos entender que ele está olhando a partir de uma ótica de uma pessoa que estava com tédio. Ele estava com tédio. Pessoas que sentem tédio, têm uma vida tediosa, uma vida que parece que tudo é a mesma coisa, não tem ânimo mais para fazer nada. Essa pessoa, ela escreveu o que Salomão descreveu ali para nós. E duas coisas eu quero convidar os irmãos essa noite a refletirem comigo. Eu tenho um convite para os irmãos, antes da gente começar um pouco esse estudo. O primeiro convite é, pense, comece a pensar. Eu quero convidar os irmãos a pensarem, a começar a pensar algo. Por quê? Para nós olharmos para o livro de Eclesiastes e entendermos o que o Salomão quer dizer, nós devemos começar a refletir. E a segunda coisa é vencer o tédio. De que maneira que eu venço o tédio? Pensando. De que maneira que eu penso? Não ficando parado, não deixando a minha mente vazia, mas pensando todos os dias. Então, o primeiro convite que eu faço para os irmãos é esse. Comece a pensar, comece a ativar agora um pouco da sua mente pensante, para que você consiga vencer o tédio. Então, ficou bem claro que hoje nós vamos conversar sobre sabedoria para como lidar com o tédio. Primeira coisa, pense, não deixe sua mente vazia em nenhum momento essa noite, mas fique com ela conectada na palavra, conectada um pouco sobre a sua vida, que nós vamos fazer alguns paralelos legais. Primeira coisa que nós devemos pensar, meus irmãos, eu não sei se vocês pararam para analisar no texto, mas em alguns versículos, nós encontramos alguns ciclos, no versículo 5, 6 e no 7, que diz, o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e volta para o norte, de voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá vão e voltam a correr. Percebeu que são ciclos? O vento vai e o vento volta. E ele vai e ele volta. E ele vai e ele volta. O mar vai, o rio, ele enche, os mares. Vamos pensar aqui no ciclo bem das antigas que a gente aprende em ciências lá no colégio. Existe o rio, então essa água ela evapora, a condensação lá, não sei porque eu não sou muito bom nessas coisas de química, chove no rio, enche o rio, ele vai até o mar, evapora, chove até o rio, existe um ciclo. E já pararam para pensar que talvez a nossa vida ela é tediosa porque nós vivemos também no ciclo? Pararam para pensar que talvez é um ciclo? Como eu falei lá no começo, acordo, vou para o trabalho, volto para almoçar, volto para o trabalho, vou dormir. Acordo e fica nesse ciclo, e fica um ciclo. E se torna às vezes um ciclo vicioso. Se torna às vezes um ciclo em que a gente talvez não vê mais um fim, mas acha que a nossa vida inteira agora está permeada por esse ciclo. Mas Tanner, eu não vou sair desse ciclo, esquece. Já faz 30 anos que eu acordo, trabalho, almoço, trabalho, durmo. Acordo, trabalho, almoço, trabalho, durmo. Em nome do Senhor Jesus você vai vencer isso essa noite, amém? Não importa. Se faz 10 dias que você está pensando, meu Deus, eu estou numa rotina miserável, eu não aguento mais essa rotina, Deus. Ou faz anos que você já está, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você essa noite,
que você vai acordar amanhã e falar assim: hoje será um dia diferente, o tédio já não reina mais aqui. Então é isso que eu queria trazer para os irmãos. Ainda há uma esperança, ainda há esperança para mim e para vocês, para todos nós vencermos esse ciclo da vida, vencermos esse ciclo que talvez nós denominamos de tédio, esse ciclo que talvez não há nada de diferente, assim como Salomão disse, não há nada de novo, gerações vão, gerações vêm, as coisas não mudam, as coisas são a mesma sempre, é o mesmo ciclo, o sol se põe, o sol se levanta, o sol se põe, o sol se levanta, o rio vai, o rio volta, o mar se enche, o mar se esvazia, o mar se enche, e tudo isso não acaba, é um ciclo. Irmão, há uma esperança, há uma saída para essa vida tediosa. Há algumas coisas que nós devemos parar às vezes para analisar, que Salomão deixou evidente aqui para nós, nas linhas da nossa vida, que é importante que nós possamos às vezes parar e refletir. E uma coisa que eu queria já deixar bem claro, é que Salomão, ele não se preocupa com as entrelinhas, mas ele se preocupa com a realidade. Ele quer dizer o quê? É o seguinte, no seu trabalho, ele pode não ser tedioso mais. Dentro da sua casa, pode não ser tedioso mais, ele trabalha com a realidade. Salomão não trabalha com uma realidade além dessa, no mundo perfeito. No mundo perfeito, quando o tédio não existir. Mas ele trabalha com a sua vida, hoje, o agora. Agora, nesse momento, a realidade em que você está. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos pensem na atual realidade de vocês. Na atual realidade que a vida de vocês se encontram. A gente tentar imaginar uma vida sem tédio, não é imaginar uma vida lá na frente, fora dessa realidade, diferente, completamente diferente da realidade que nós estamos. Não, Salomão se preocupa com a realidade que nós estamos nesse momento. E é possível vencer o tédio na realidade em que nós nos encontramos. Acho que travou. Pronto, foi. E a esperança é essa. No versículo 11 diz: ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão poucos serão lembrados pelos que vieram depois deles. Espera aí, como assim, Tanner? É possível vencer? É essa que é a sua palavra de esperança? Tudo que eu fizer aqui não vai ser lembrado pelos outros, e tudo que os outros fizerem não vão ser lembrados. Eu não vou deixar legado. Para mim não deixar legado, para mim as pessoas depois não se lembrarem do que eu fiz por elas, isso para mim é uma vida tediosa. É uma vida que não teve nada de diferente. É aqui que está. Nós estamos olhando apenas para o tédio, mas Salomão ele quer dizer algo além disso. E é isso que nós vamos trabalhar um pouco agora. 4 maneiras de vencermos esse tédio através desse versículo. E lá no final nós vamos voltar nele, e vocês vão entender, irmãos e irmãs, por que esse versículo 11 é tão importante. Então deixa ele grifadinho, deixa ele marcado, que lá na frente você vai entender um pouco. Primeira coisa que nós devemos entender, para nós vencermos o nosso tédio, é que não podemos generalizar. Não generalize. O Senhor Deus nos ensinou isso no Salmo 147:4. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Ou seja, talvez eu e você estamos generalizando tudo. Todo mundo é assim. Todas as pessoas agem dessa forma, por que ela vai ser diferente? Todas as empresas têm esse pensamento. 10 anos trabalhando, eles descartam as pessoas, por que essa empresa agora vai ser diferente? Todo mundo à minha volta é assim, por que essa pessoa que está conversando comigo, ela pode ser diferente? Talvez eu e você não tivemos algumas experiências boas com pessoas, e é normal. Pessoas vêm a decepcionar as nossas vidas da mesma maneira que nós podemos decepcionar as pessoas. Mas a nossa vida se torna tediosa quando eu e você generalizamos. Quando eu e você olhamos para uma pessoa e falamos, ela é igual ao meio onde ela está. Porque se ela está no meio dessas pessoas, ela é assim. Não, mas aquela pessoa também, se ela está no meio de pessoas assim, ela é assim. O que faz a gente olhar dessa maneira? A nossa vida ela é tão tediosa porque nós temos esse olhar generalista. Tá enroscando. Nós não temos esse olhar pessoal. Nós não olhamos para a pessoa. Nós olhamos para quem ela é, para a família dela, por onde ela trabalha, com quem ela convive.
e nós definimos a identidade dela. Nós olhamos para alguma coisa da nossa vida e falamos, não, mas sempre foi assim, isso não vai mudar agora. Já pararam para pensar que às vezes nós somos tediosos porque estamos generalizando tantas coisas? Às vezes, uma coisa que às vezes ela é tão particular, ela é tão pessoal, ela tem algo de diferente nela, mas o nosso olhar fechado, o nosso olhar generalista, olha para ela e fala assim, não, você é igual, você sempre foi assim, isso nunca vai mudar, isso aqui também não, isso aqui também nunca vai mudar, pertence a esse grupo, é desse jeito. Talvez eu e você tornamos a nossa vida tão tediosa por causa disso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, essa noite eu te convido a pensar e refletir um pouco, se você não está generalizando um pouco as pessoas na sua vida, se você não está generalizando as coisas que acontecem na sua vida. Eu te convido essa noite a pensar de maneira agora particular, maneira pessoal, pessoa por pessoa. Se chega o fulano de tal na sua frente, trata ele como uma pessoa, não como fruto ou como resultado de um meio em que ele está. Se chega uma notícia para você, não trata ela como algo geral que acontece com todo mundo, mas entenda por que isso está acontecendo particularmente com você. Deus nos ensinou a olharmos para as coisas de maneiras pessoais. Ele deu nome para cada estrela. Ele não olhou e falou, são estrelas, e pronto, acabou. Deus deu um nome para cada uma delas. Olhou para cada uma delas. Talvez esteja faltando um pouco desse olhar dentro de nós. Esse olhar pessoal, esse olhar de olhar uma coisa por vez, uma coisa de cada vez, e não olharmos tudo e falar, tudo isso é isso, tudo isso é aquilo. A nossa vida, se nós continuarmos assim, meus irmãos, o tédio vai bater a porta, ele vai entrar, vai fazer morada, e depois para tirar vai ser difícil. Se você ainda não se encontra nesse estágio, de generalizar tudo da sua vida, e de não trabalhar pessoalmente cada coisa, trabalhar pessoalmente cada pessoa da sua vida, você está entrando numa cilada, você está entrando num lugar perigoso, de se tornar generalista, e esse é um dos primeiros sintomas de quem está com tédio. Então, se você quer sair do tédio, pare de ter esse olhar geral, comece a ter um olhar pessoal, assim como Deus tem um olhar tão pessoal. Ele não olha para a igreja de Sertanópolis, Ele olha para as igrejas de Sertanópolis, Ele olha para cada um de vocês, para cada um de nós, Ele olha no nosso pessoal, no nosso íntimo. E por que nós estamos olhando para as outras pessoas e para tudo na nossa vida de uma maneira geral? Tudo isso é ruim porque tudo isso sempre foi assim, então hoje não vai mudar. Não generalize. Primeira questão é essa, saia dessa área generalista demais, seja mais particular. Particularize as coisas na sua vida, particularize as pessoas na sua vida. Comece a ter um olhar um pouco mais pessoal. Segunda maneira é ter um olhar de singularidade. Óbvio, né? Se eu não posso ter um olhar geral, eu tenho que olhar no singular, eu tenho que olhar no pessoal. Em Eclesiastes 1:6, o vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas seguindo o mesmo curso. É um vento qualquer esse? É um vento que vem do sul. Está vendo? Talvez a nossa vida é tão tediosa porque nós não olhamos dessa maneira particular. Nós não olhamos as características singulares das coisas da nossa vida. Não era qualquer vento, era um vento que vinha do sul e ia para o norte. E talvez nós temos enfrentado tanto tédio na nossa vida, talvez as coisas estão tão monótonas, porque nós não temos esse olhar particular. Comece a desenvolver. Primeiro saia do geral, primeiro saia da generalização. Entre agora na singularidade das coisas. Comece a dar nome aos bois. Comece a tratar com um olhar um pouco mais singular, um pouco mais pessoal. Comece a mostrar a importância que isso tem para você. Comece a entender o porquê que isso está acontecendo comigo. Por que o casamento hoje está desabando? Por que tantas notícias ruins? Por que isso está acontecendo com o meu filho? Vamos lá. Há tantas pessoas nascendo ao mesmo tempo, certo? Certo, igreja? Existem várias pessoas nascendo ao mesmo tempo. Agora, e se é o seu filho que está nascendo?
não é um momento singular na sua vida, não é um momento único, talvez nós perdemos isso. Talvez nós nos esquecemos de tratar os momentos como algo singular na nossa vida, como algo particular, algo que tem um valor, tem um nome, tem um porquê de estar acontecendo. E quando nós não olhamos dessa maneira, a nossa vida fica tediosa. A nossa vida agora fica sem significado as coisas. As pessoas, tudo que acontece já não tem mais significado. Por quê? Nós paramos de olhar o porquê essa questão está acontecendo. Nós paramos de analisar o porquê disso, o porquê daquilo. E a nossa vida se torna monótona, a nossa vida se torna tediosa. Salomão falou, o vento que vem do sul e vai para o norte, não é um vento qualquer. Isso que está acontecendo na sua vida, meu irmão e minha irmã, não é uma coisa qualquer. É algo particular, tem uma singularidade. Deus quer falar com você. Deus quer tratar essa área da sua vida. Então olhe para essa área, seja singular, comece a deixar Ele agir, comece a deixar Ele a tratar essas áreas. Essa é a segunda questão que nos faz vencer o tédio. Primeiro nós tiramos o olhar do geral, e a segunda coisa, automaticamente tem que ser um olhar para o singular. Não adianta nada eu tirar o olhar do geral e não olhar no pessoal. Porque se eu tiro o olhar do geral e não olho no pessoal, continuo tendo um olhar generalista. Continuo generalizando as coisas e esquecendo que tem um valor pessoal, cada situação da minha vida, cada pessoa que está à minha frente. Quando nós não temos esse olhar, a nossa vida é tediosa. Que vento que é? Qualquer vento. Mas o que aconteceu na sua vida, meu irmão, que você está desse jeito? Pastor Denis, né? No caso eu não sou ainda. Tanner, qualquer coisa aí que aconteceu. Sempre aconteceu isso. Não vai ser hoje que vai mudar. Talvez nós não estamos tendo esse olhar um pouco mais particular, um pouco mais singular. Talvez seja necessário nós refletirmos agora e pensarmos o quanto eu e você estamos olhando dessa maneira singular e pessoal para as coisas que acontecem e para as pessoas que permeiam a nossa vida. Terceira atitude que nós devemos ter para vencer o tédio é perceber a vitalidade. Meus irmãos e minhas irmãs, as coisas à nossa volta, elas têm vida, mas parece que não. Sempre foi assim. Não. Que importância tem isso? Meus irmãos, as coisas à nossa volta têm vida. Salomão observou isso no versículo 7. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Há uma vida. Vamos lá. Você vai no rio Tibagi hoje, e você observa um lugar durante 1 hora, tira uma fotografia daquele local, e você deixa essa memória registrada na sua mente. Daqui 20 anos você volta no mesmo lugar. Será que ele vai estar da mesma maneira? Vai ser a mesma água que vai estar passando por lá? Vão ser os mesmos peixes? Serão os mesmos lixos depositados naquele lugar? Serão as mesmas plantas que estarão naqueles lugares? Está vendo? A nossa vida às vezes está tediosa porque nós não paramos para analisar e ver que a vida, existe vitalidade em tudo que acontece à nossa volta. Então o tédio começa a tomar conta porque eu e você já não vemos mais vida, já não vemos mais o movimento. Aí vem o irmão e fala para o pastor assim: não, pastor, estou casado com a mesma mulher já faz 20 anos, não aguento mais ela não. Ela não é a mesma mulher de 20 anos atrás. Ela não é a mesma mulher que tinha 20 anos de idade, que era uma recém-formada na sua faculdade, que era ainda uma jovem que tinha toda a sua energia. As coisas mudam, meus irmãos. Automaticamente elas mudam. E o que gera tédio em meu e seu coração é que às vezes nós não paramos para pensar nisso. Talvez o nosso olhar está tão fechado, achando que não há vida mais à nossa volta, e nós não paramos para ver nas pequenas coisas. Meu irmão, quer vencer o tédio? Quer acordar disposto? Quer acordar e quer ir trabalhar com uma vitalidade em seu coração? Comece a ver essa vitalidade. Olha a sua volta, as pessoas mudam. Hoje elas têm um pensamento, amanhã tem outro. Hoje mais ainda no que nós chamamos de modernidade líquida, algo que muda constantemente, algo que hoje é, amanhã não é.
O que ontem foi, amanhã não será mais. Tudo está em um processo de mudança. O que torna a minha vida e a sua vida monótona é que nós às vezes não damos valor nisso. Salomão dava as águas. Esse rio ia, o mar não se enchia, por quê? Ele evaporava, voltava para o rio e o rio corria de novo. Ou seja, havia um ciclo de vida, se renovavam as coisas. Talvez eu e você já não temos mais experimentado esse renovo, meus irmãos. Talvez a nossa vida está tediosa, monótona, porque nós não experimentamos um pouco mais esse renovo, que traz vitalidade, que traz algo novo, que traz vida onde há morte. Talvez está faltando um pouco de Deus agitar as nossas águas paradas. Talvez a minha e a sua água lá está paradinha, está juntando dengue. Está propício esses momentos para juntar dengue, né? Talvez está lá, juntando coisas ruins em nosso coração, juntando tédio, por quê? Nós esquecemos que Deus é um Deus que agita as águas paradas. Esquecemos de um Deus que se faz renovar todos os dias as coisas. Esquecemos um Deus que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, as coisas se renovam, as forças se renovam, meus irmãos. Ei, acorda. Tem vitalidade à sua volta, existe vida à sua volta. Talvez é você não querendo olhar, com medo de ser confrontado e vendo que você precisa se renovar. Talvez esse seja um dos pontos mais que todos nós aqui possamos nos encontrar dentro do tédio. Talvez eu e você estamos tão tediosos porque nós já não vemos mais vidas nas coisas. Já não vemos mais vida nas pessoas, já não vemos mais aquele mundo colorido que nós vimos há muitos anos atrás. Parece que hoje está tudo tão sem cor, tudo tão triste. Mas é porque a minha e a sua ótica está triste. É porque eu e você às vezes temos um olhar de olhar as coisas que estão paradas. Um olhar pessimista, um olhar negativo, um olhar de que vai dar errado, de que não vai dar certo, de que sempre foi assim, nunca vai mudar. Talvez eu e você precisamos nos encher novamente, meus irmãos. Talvez nós precisamos de mais vida. Talvez a vitalidade deva estar faltando dentro de nós. Quarto e último ponto. Seja insaciável. Eclesiastes 1:5. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O que faz a nossa vida não ser tediosa, meus irmãos e minhas irmãs, é que também às vezes nós devemos ser insaciáveis. Repita assim: eu devo ser insaciável. Será que nós somos insaciáveis? Por que, Tanner, ser insaciável? O que esse versículo tem a ver? Será que eu e você, às vezes a gente não está compreendendo uma coisa? O que o versículo 11 fala? Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão poucos serão lembrados pelos que vierem depois deles. É verdade que toda geração, todo mundo nasce, se casa, se multiplica na sua família e morre. Todo ser humano passa por esse ciclo. Talvez uma tragédia pode interromper esse ciclo no meio. Mas todo ser humano tem o mesmo início e o mesmo fim. Nascimento e morte. Mas o que muda de uma geração para outra, que uma não será mais lembrada? É verdade que o legado é deixado. Quantos aqui têm costumes dos seus pais, por exemplo? Talvez vocês tenham algum costume que veio dos pais de vocês. Veio dos avós, veio da família, um costume de família. Todos nós temos. Mas há um bom tempo atrás, isso vem se tornando cada dia mais, no intervalo menor de tempo, as gerações têm vivido a mesma coisa, porém de uma maneira diferente. Antes usava calça social, passou a se usar calça jeans. Hoje se usa calça jeans rasgada. Amanhã, em nome de Jesus, continuará com calça, amém? Não deixará de usar calça. Está cada dia tirando mais os panos.
Em nome de Jesus não vai tirar mais. Disso aqui não passo, tá? Fiquem tranquilos. Mas perceberam? Todas as gerações usam calça, certo? Mas cada um da sua maneira. Isso não quer dizer que a geração passada não é lembrada. Ela é. Mas nós não vivemos o que a geração passada viveu. Nós passamos pelos mesmos ciclos, porém de maneira diferente. Você passa pelo mesmo ciclo que o seu pai, que a sua mãe, que seus avós passaram, porém de uma maneira diferente. E é isso que tem que deixar eu e você com o coração insaciável, meus irmãos. Aqui está o ponto-chave para vencer uma vida com tédio. Seja insaciável. Entenda que o sol nasce, ele se põe e logo ele está a nascer novamente. Ou seja, nós não fomos criados para viver ciclos gigantescos, mas nós fomos criados para viver dia após dia. Ou seja, seja insaciável, tenha sede de algo novo. Não é porque hoje você teve problemas, que amanhã você vai acordar tendo problemas. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas se você vai deixar isso entrar na sua mente a ponto dela ficar tediosa, aí já é com você. Mas eu sei que isso não tem poder sobre a minha vida. Eu sei que hoje o dia se acabou, mas logo ele vai se iniciar novamente. E como eu estou esperançoso de que amanhã o dia será diferente. Eu vou acordar cedo. Vou vir na oração que eu venho toda quarta pela manhã, 6:30, estão todos convidados. Vou fazer as mesmas coisas que eu faço toda quarta-feira. Haverá célula dos adolescentes à noite. Mas eu tenho uma fé, eu tenho a certeza de que amanhã não será tedioso, porque um dia após o outro, amanhã será diferente. E isso tem que ser insaciável em meu coração. Eu tenho que ter uma sede que, meu Deus, se hoje não deu, amanhã vai dar, e eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Esse era o olhar de Salomão. É verdade que o sol nasce e se põe, nasce e se põe, nasce e se põe, aquela coisa, todo dia tem 24 horas, papapá. Os dias são todos iguais? Depende de você. Depende da sede que há dentro de você para tornar o dia de amanhã diferente. Depende o quanto você está disposto a não viver uma vida tediosa amanhã. Se hoje está tedioso, não significa que amanhã obrigatoriamente estará. Você pode causar essa mudança. Você pode causar essa mudança. Como então, Tânia, que a gente pode vencer o tédio? Tânia, eu acho que eu tenho que aplicar só o ponto 1, né? Acho que só de eu já não generalizar as coisas, já está bom, meus irmãos, não. É uma coisa interligada. Eu não generalizo. Então eu começo a ter um olhar pessoal. Tendo um olhar pessoal, eu vou então começar a ver vida naquilo que eu estou fazendo. Eu vou começar a ver que aquilo se renova. Vendo que aquilo se renova, vai criar em mim uma sede de continuar a viver aquilo que eu sei que amanhã pode ser algo novo, e amanhã, e depois eu viverei algo completamente novo, dia após dia. Entende? Há uma continuidade. Eu não isolo um e faço, isolo outro e faço. Eu não generalizo, eu olho no particular, eu olho que aquilo tem vitalidade, porque eu estou tendo um olhar particular, e isso traz em mim uma fé que é insaciável, traz em mim algo que eu falo assim: Deus, não vejo a hora de chegar amanhã, porque amanhã as esperanças do Senhor se renovarão. Amanhã algo novo acontecerá em minha vida. Amanhã eu vou experimentar de algo diferente. Amanhã o mover do Senhor vai ser diferente. Amanhã minha vida não vai ser tediosa. Amanhã eu vou ver vida nas coisas. Amanhã eu vou ver o Senhor agindo. Hoje meus filhos podem não estar aqui, mas isso não tem que tornar de mim tedioso. Mas eu tenho que ver que amanhã eles vão estar. Eu tenho essa esperança, porque eu creio que a sua esperança, ela renova dia após dia. Eu sei que a sua fé está viva em mim, porque existe vitalidade dentro de nós. Eu tenho visto às vezes tantas pessoas sem vida, e que acham que as outras pessoas estão sem vida. Parece que tudo na vida dela, tudo à sua volta não tem mais vida. Mas o problema não é o que está à sua volta, mas é da maneira em que ela está olhando. Talvez você se identifique com essa pessoa. Talvez está faltando um pouco de vida em você. Talvez está faltando de essas águas que estão paradas se mexerem um pouco. Meus irmãos,
nós conseguimos vencer o tédio. Nós conseguimos. Não pelas nossas forças. Jamais. Jamais são pelas nossas forças. Porque existe um cara, o melhor homem que já veio nesse mundo. Jesus Cristo. Ele nos ensinou, em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não surgiu coisa nova para o resto da sua vida. Hoje é uma coisa nova só e... Então, peraí. Seria estranho, né? O que hoje para mim é novo, amanhã já é velho, certo? Já não é mais novo. Eu comprei um carro 0 km hoje, saí da garagem, ele já é 0 km? Não, não é mais. Já rodou 45 km para vir aqui para Sertanópolis, já não é mais 0 km. Cristo tem algo novo para você todo dia, meu irmão. O tédio é vencido quando nós olhamos para Ele. Eu posso trazer essas 4 ferramentas, se nós aplicarmos essas 4 coisas na nossa vida, que é ter esse olhar menos generalista, olhar no pessoal, prestar atenção na vitalidade e sermos insaciáveis, nós podemos aplicar essas 4 coisas na nossa vida. Podemos. Vai nos ajudar? Muito. Mas se nós não olharmos para Cristo, além dessas 4 coisas, se nós não olharmos para Cristo e vermos que Ele faz as coisas serem novas dia após dia, talvez você vai viver fora do tédio uma semana, uns 2 dias. Eu falei por cerca de meia hora, 35 minutos aqui para vocês, de tantas ferramentas, de tantas coisas que nós podemos fazer. Mas se nós não entendemos que nele está a nossa principal saída, nele está a nossa principal motivação, nele estão as coisas novas de verdade, esses 35 minutos vão se resumir para você em uma semana. Mas quando nós olharmos para Ele, e junto com isso não generalizarmos, sermos insaciáveis, termos um olhar pessoal e vermos vida nas coisas, mas principalmente isso ser agregado a Cristo, você vai ter uma vida inteira fora do tédio. A sua vida não será mais tediosa, porque com Cristo é assim. É uma bênção que chega amanhã, é uma tempestade que vem depois de amanhã, e vai mudar de paisagem. Aí vem um desertinho, aí vem a primavera da vida, aí vem o outono, aí vem as chuvas de verão, vem a seca do inverno, mas todos os dias Ele estará fazendo coisas novas em mim e em você. Eu queria muito tomar a decisão por vocês. Nossa, como eu queria tomar a decisão por cada um de vocês, de todo dia que nós acordarmos, nós olharmos para Cristo, e uma coisa, no mínimo, que fosse ver que Ele está fazendo novo. Como eu queria tomar essa decisão por vocês, mas não depende de mim. Eu só posso tomar essa decisão por mim. Quem vai tomar essa decisão por você, sabe quem é? Deixa eu te contar um segredo. Você. Não sou eu. Não é a pessoa do seu lado. Só você que pode tomar essa decisão por você. Entendeu o segredo? É questão de decisão. Numa tempestade tem bastante vento, não tem? Num deserto tem bastante seca, não tem? No inverno tem um frio, que misericórdia. Principalmente na chácara dos Etia. Misericórdia. No verão tem um calor que, se nós não encontrar uma sombrinha para nos refrescarmos e uma aguinha bem gelada, vai ser difícil passar, não vai? E vai ser tedioso passar por um verão quente, sem água gelada para beber, não vai? Todo dia tendo que fazer algo. Vai ser tedioso passar por um deserto sem uma sombrinha, né? Você só vê deserto. Deixa eu te falar, sabe quem que é o oásis no meio do seu deserto? Sabe quem que é a sombra no seu verão? Sabe quem que é a fogueira que te aquece no inverno? É Jesus Cristo. É Ele quem é capaz de tornar o lugar diferente. Ele é quem é capaz de fazer as coisas diferentes.
Eu posso falar horas e horas. O Guilherme pode vir falar horas e horas. O pastor pode vir falar horas e horas. Nós podemos trazer as melhores ferramentas de coach para vocês, meus irmãos. Mas se você principalmente não entender que Cristo, Ele é o principal. Ele é o principal. Que faz as coisas se renovarem, vai ficar difícil. Teria que toda semana ter uma palavra de vamos vencer o TED, porque essas ferramentas duram uma semana aí, mais ou menos. Eu queria que os irmãos abaixassem a cabeça, fechassem seus olhos. Enquanto isso, o Ministério de Intercessão já pode vir à frente junto com os presbíteros. Eu queria que você tivesse agora um momento de oração em que você esquecesse quem está à sua volta, esquecesse um pouco do que pode tirar a sua atenção. Eu queria que vocês agora tivessem um momento de oração pessoal, sabe? Vendo se talvez vocês não estão sendo generalistas, vendo se às vezes você não está olhando pouco, particularmente para as coisas, vendo o que é a vida nas coisas, e tendo uma sede de que tudo pode se renovar. Mas principalmente eu quero que você ore, quero que você olhe para o seu coração e veja se não está faltando um pouco de Cristo aí. E quando eu falo um pouco, é que Cristo ele não quer ser 99%. Cristo quer ser 100%. Porque 99% não é tudo. E se não é tudo, é nada. Não importa se é 99% ou se é 1%. Quando não é tudo, é nada. E nós vamos louvar a Deus com uma canção linda que diz que nós queremos conhecer esse Jesus que renova a nossa vida dia após dia, faz coisas novas acontecerem, vence o tédio no nosso coração. Se você se sentir, no momento em que nós começarmos a cantar, se você sentir do seu coração que você precisa receber uma oração, você pode vir à frente junto com o pessoal que está na quinta, na sexta e na 7ª semana de oração. E se você quer iniciar uma campanha, também pode vir à frente. Mas se você quer apenas uma oração, para que Jesus seja tudo em você, a ponto de que todos os dias você vai experimentar coisas novas e o tédio não vai mais reinar sobre a sua vida, eu quero que você venha à frente. Nós estaremos orando pela sua vida. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Colocar de pé, irmãos. Vamos adorar o nosso Deus. Em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Ele é o mais belo, Ele é o mais belo. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Você pode dizer o nome dele, Yeshua? Ah, Jesus, que nós possamos olhar para Ti, que a nossa canção seja o Senhor dia após dia. Jesus, seja a nossa canção, seja a nossa canção, Jesus, seja a canção do nosso coração. Faça coisas novas, mande o tédio embora, Pai. Mande uma vida tediosa embora. Mande uma vida monótona embora. Mande uma vida sem alegria embora. Mande uma vida sem cor embora. Yeshua, Tu és o mais belo, Pai. Tu és o mais belo, Jesus. Tu és o mais belo, Jesus. Só as vozes do coral lindo. O amado é o mais belo entre. Tu és, Pai. Tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Tu és. O meu amado é o mais belo entre milhares. Pai, há tantas coisas que nós podemos aprender com Eclesiastes, é verdade. Que cada ponto fique cravado em nós, mas que dentro do nosso coração o Senhor seja tudo. A Sua palavra é bem enfática. Quando nós olhamos para Ti, quando a nossa vida aponta para Ti, nova criatura somos, tudo novo se faz. Por isso faça algo novo em nós todos os dias, Pai. Tire de nós essa vida monótona, Pai, sem vida, uma vida sem alegria, uma vida em que nós não temos esse olhar pessoal, uma vida em que achamos que tudo é assim, sempre foi, sempre será, mas que possamos entender, Pai, que há algo diferente, e é na Sua presença que temos esse algo diferente. Nos leve agora, Pai, para a nossa casa, sendo tudo em nós, não quase tudo, porque quase tudo é nada, mas sendo tudo, isso é suficiente para vencermos o tédio. O Senhor já venceu esse tédio por nós, Pai, renovando as nossas esperanças dia após dia. O Senhor já venceu esse tédio naquela cruz, ressuscitando e nos dando acesso a uma vida eterna. Ah, Pai, que possamos desfrutar agora dessa vida de coisas novas, porque o Senhor está em nós, e que o Senhor Jesus seja a nossa canção, não só essa semana, não só essa noite, mas por todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, que a vida de vocês seja regada com coisas novas, diretamente de Cristo, amém. Deus abençoe, meus irmãos.